Então, na aula passada, a gente está estudando ainda ciclo trigonométrico, tá? Só que agora, pessoal, eu vou passar de uma volta 360, né? O que acontece quando eu passo de uma volta, quando eu passo de 360? É isso que a gente está estudando, dos arcos côngruos, né? Quando eu tenho um arco, pessoal, na primeira volta de 360, todo arco ele tem uma extremidade, certo? Se eu ficar, tem um arco aqui, certo? Se eu der uma volta completa, eu vou parar na mesma extremidade. É o que a gente chama de arcos côngruos. E eu posso ficar dando infinitas voltas, certo? Então, vou dar um exemplo aqui para a gente retomar o que foi visto na aula passada. Compartilhar aqui a folhinha. Então, aqui, por exemplo, né, se eu quisesse calcular aqui o seno desse ângulo aqui, de 1305. O que acontece? Esse ângulo ele passou de 360, né? Ele deu mais de uma volta. Então, eu tenho que seguir dois passos, tá? Se eu quero calcular o seno dele. Ele passou de uma volta. Verdade, ele passou. Então, você vai ter que reduzi-lo à primeira volta. O que é reduzir a primeira volta? É encontrar a primeira determinação positiva desse ângulo. É o que sobra, né? Você divide 360 Isso, é o que sobra, exatamente. Tá, por quê? Você vai ser o primeiro, a primeira determinação positiva, ela sempre vai estar na primeira volta. Ok, jogou na primeira volta, pessoal, aí o segundo passo é você reduzir ao primeiro quadrante. Por que você tem que reduzir ao primeiro quadrante? Porque é no primeiro quadrante que estão os arcos notáveis, os arcos que eu conheço, né? O 30, o 45, o 60, correto? Então, eu vou apelar para os arcos que eu conheço, que estão no primeiro quadrante. E aí eu tenho que lembrar das simetrias, certo? Todo Jeff, que caso apostila aqui. que é? Oi? Que apostila é 5, né? Apostila 4. Apostila 4. Ou 4. Então, todo arco no primeiro quadrante, pessoal, ele tem o seu correspondente no segundo, no terceiro e no quarto quadrante. Aí, tem aquele macetezinho que eu ensinei para vocês, tá? Como é que você reduz ao primeiro quadrante? Eu vou dar o exemplo, aí eu relembro o macetezinho aqui. Mas o macete é faltou, passou, faltou, certo? Faltou, passou, faltou. FPF, beleza? Vamos relembrar o que é isso. Então, vamos lá. Primeiro passo, reduz a primeira volta, ou seja, acha a primeira determinação positiva desse carinha aqui. Então, você vai ter que dividir ele por 360 para ver quantas voltas completas que ele deu, e aí você vai pegar o resto da divisão. Então, você pega ali, se eu pegar ali o 1.305, né? 1.305 dividido por 360. Então, ele vai caber 3 vezes. 3 vezes 360 vai dar 1.080. 1.080. Ou seja, vai sobrar aqui 225 graus. Certo? Isso significa o quê? Que o 225 ele está na primeira volta, né? Isso significa que se eu partir desse ângulo, né, dar 3 voltas completas de 360 graus, eu vou parar no ângulo 1.305 graus. Isso significa que o 225 ele para, digamos assim, no mesmo ponto que o 1.305. Eles têm a mesma extremidade, correto? Então, eu sei que a primeira determinação positiva desse ângulo é o 225. O 225, pessoal, ele está no terceiro quadrante. Então, beleza, eu já reduzi a primeira volta. Eu já sei que a primeira determinação é o 225, que está no terceiro quadrante. Certo? Isso quer dizer que tudo o que vale para o 225 vale para o 1.305, porque eles têm a mesma extremidade, tá? Bom, agora o segundo passo é reduzir ao primeiro quadrante. O que é reduzir ao primeiro quadrante? É ver quem que é o correspondente do 225 no primeiro quadrante. Então, ó... O 45. Isso, é o 45, né? Se eu tivesse parado no segundo quadrante,
é F. Como eu parei no terceiro quadrante, é P. Se eu tivesse parado no quarto quadrante, é F. O que é isso? F, P, F. F é quanto falta. P é quanto passou. E F é quanto falta. Então, se eu paro aqui, eu tenho que ver quanto que falta para eu completar os 180. Aí vai ser, por exemplo, né, se eu paro aqui no 150, iria faltar 30. Então, o correspondente no primeiro quadrante seria o 30. No nosso caso, nós paramos no terceiro quadrante. Então, passou. Aí eu tenho que ver o quanto que passou do 180. Correto? Quanto que passou, pessoal? Passou 45. Certo? Então, ó, 45. Passou 45 graus. Então, o correspondente do 225 no primeiro quadrante vai ser o 45, ó. Correto? Certo? Porque esse arco aqui tem a mesma medida desse. Entenderam? Então, digamos assim, o amiguinho, né, do 225 no primeiro quadrante é o 45. Ok? Então, a pergunta é, quem é o seno do 1305? Então, reduzir a primeira volta, né? Eu caí no 225. Então, o seno desse cara aqui é exatamente igual ao seno do 225. Agora eu vou apelar para o primeiro quadrante, porque o 45 é um ângulo notável. Eu tenho que pensar, ó, esses caras aqui, esse e esse, eles têm o mesmo cosseno? Não, eles têm cosseno opostos, né? Porque, ó, aqui está o cosseno do 45, né? Ó, lembra lá, eixo do cosseno, eixo do seno. Aqui está o cosseno do 225. Eles caíram de lados opostos, tá? Caiu do lado oposto, tá? Certo? Então, eles têm cossenos opostos. Isso significa que o seno de 225... Ah, tá, eu fiz o cosseno, né? Eu quero o seno, na verdade. Mas o seno é oposto, né, também. Ó, o seno também cai de lado oposto, né, ó. Certo? Então, o seno de 225 é o oposto do seno de 45, porque eles caíram, ó, de lados opostos, tá vendo? É só você projetar para o eixo do seno. E se eu quisesse o cosseno, eu iria projetar para o eixo do cosseno. Beleza? Então, o seno de 225, ele é o oposto do cosseno de 45, que eu sei calcular, tá? Por que eu sei? Porque é um ângulo tabelado, é aquele ângulo notável. O cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Só que eu quero o oposto. Então, vai ficar menos raiz de 2 sobre 2. Tá? Opa, desculpa, seno. Tá? Seno de 45, menos raiz de 2 sobre 2. Então, o seno de 1305 graus vai ser igual ao seno de 225, que é o oposto do seno de 45, que é menos raiz de 2 sobre 2. Tá aí, entendeu? Então, pessoal, você joga para a primeira volta e depois você joga para o primeiro quadrante, certo? Usando essa técnica. Se cair aqui, você vê o quanto falta para o 180. Se cair no passou do 180. E se cair no quarto quadrante, o quanto falta para o 360, certo? Então, essa é a resposta. Joga para a primeira volta, depois você joga o primeiro quadrante, né? Se já cair no primeiro quadrante, beleza. Tá? Ok? Isso foi basicamente o que a gente viu na outra aula. O que a gente vai ver agora, na verdade é uma continuação, tá? São as expressões geral dos arcos. Como eu já falei para vocês, pessoal, todo arco, né, ele tem uma extremidade. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho esse arco, tá vendo? Esse arco, medido em graus, né? Tem uma medida aqui em graus, né? Ele tem essa extremidade aqui, esse pontinho aqui. Então, vamos supor, chamei esse ângulo aqui de x0, tá? Ele seria a primeira determinação positiva, correto? Aí, a partir dele, é aquela história, eu posso ficar dando volta, tá? Então, ó, a partir dele, estou nesse ponto. Se eu der uma volta completa, ó, se eu andar 2π, né? Ou 360 graus, se eu andar 2π, eu paro nele de novo.
não é verdade? Se eu andar mais 2π, ó, paro nele de novo. E eu posso ficar dando voltas à vontade aqui, que é o que a gente chama de arcos côngruos. Todo arco que parar aqui vai ser côngruo a esse primeiro arco, por isso chama primeira determinação, ok? E aí tem uma expressão que eu posso usar para representar qualquer arco que pare aqui, partindo do x0, tá? Então, ó, partindo do x0. Tá? X0 é um ângulo qualquer, tá? Eu vou andar K, esse K é o número inteiro, que representa o número de voltas que eu vou dar. No caso, como eu vou dar a volta completa, ó, eu vou dar 2π. Então, todo ângulo que tem extremidade aqui, ele vai ter essa estrutura, ele vai ter essa expressão, tá? Partindo do primeiro, tá? Partindo do primeiro, vou andar uma certa quantidade de voltas e vou parar nele mesmo. Correto? Então, o x, ele é o arco côngruo do x0. Tudo que vale para o x0 vale para qualquer ângulo que parar no mesmo ponto. Correto? Então, por exemplo, dê a expressão geral dos arcos côngruos a π sobre 3 radianos. Certo? Então, o π sobre 3 radianos é o primeiro. Qualquer ângulo que tenha a mesma extremidade que o π sobre 3, ele tem a sua expressão geral. Então, ó, vou chamar de x qualquer ângulo que tenha a mesma extremidade, tá? Partindo dele, partindo do primeiro. Então, partindo do π sobre 3, eu vou andar uma quantidade k de voltas. Como eu vou dar uma volta completa, pessoal, eu vou andar 2π, certo? Por que eu vou usar o 2π e não o 360 graus? Porque está em radianos, tá? Então, eu vou 2π radianos, certo? Aí, essa é a expressão de qualquer arco que teria a mesma extremidade que o π sobre 3, né? Π sobre 3 é o ângulo de 60 graus, tá? Transformando em graus, ok? Então, eu teria isso daqui, ó. Ó, no meu ciclo trigonométrico, π sobre 3 corresponde aos 60 graus. Seria aqui mais ou menos, tá vendo? Então, aqui seria o π sobre 3. Então, a partir dele, né? A partir dele, começando com ele. Se eu andar se o K for igual a 1, eu dei uma volta. E eu vou parar no ângulo que vai ter a mesma extremidade. Se eu der mais uma volta, eu paro no mesmo ponto. Mais uma volta, eu paro no mesmo ponto. É só você variar o seu K, tá? Como o K é o número de voltas, ele tem que ser um número inteiro, certo? Ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Se ele for negativo, eu estou dando volta no sentido contrário, tá? Eu estou indo nesse sentido aqui, né? Porque eu posso rodar menos... se o K fosse menos 1, eu estaria rodando no sentido contrário. Então, eu sairia daqui e iria fazer isso daqui, ó. Tá? E iria parar no mesmo ponto, tá? Ok? Então, o sinal do K indica qual o sentido que eu estou indo. Se é o sentido anti-horário, que é o normal, geralmente a gente vai pelo anti-horário, ou se é o sentido horário, beleza? Ok, pessoal? Dúvidas? De boa? De boa. Tá. Você já tinha passado isso, né, mano? Isso, é que eu preciso muito disso para depois vocês entenderem equações trigonométricas que passam de uma volta, tá? Por isso que eu estou reforçando isso daqui. E agora a gente vai ver, tá? Quando eu tenho 2 pontos, porque isso aqui vale se eu tiver um ponto só na circunferência, né? E se eu quisesse, por exemplo, ó, eu tenho 2 pontos, tá? 2 extremidades. Aqui eu tinha uma extremidade só, tá? Agora eu quero 2 extremidades. Então eu vou ter 2 situações diferentes. Uma quando as 2 extremidades elas não estão, digamos assim, alinhadas, certo? E quando elas estão alinhadas, tá? O que vai mudar? Então, por exemplo, o que eu quero aqui? Eu quero uma expressão para todos os arcos que param nesse ponto e que param nesse ponto. Tá? Então, basicamente é a mesma coisa que a gente estava fazendo. Ó. Então, qual é a expressão? Qual que é a expressão? Trabalhando em graus, tá? De todos os arcos que param aqui. Então, ó, eu quero todos os arcos que param aqui. Então, vai ser o quê?
Vai ser duas expressões diferentes, uma para o 30 e outra para o 160, certo? Então, todos os arcos que param aqui ou aqui, eles vão ter a seguinte estrutura, né? A seguinte expressão. Então, para o 30, vou usar aqui um x1, tá? Então, partindo do 30. 30 mais k voltas, certo? 30 mais k vezes 360 graus. Então, todo ângulo que tem a mesma extremidade do 30 tem essa expressão geral aqui, né? Basta você ir variando o seu k. Ah, k igual a 0, k igual a 0 vai dar 30 mesmo, né? Se o k igual a 1, eu dei uma volta. Se o k igual a 2, dei duas voltas. Então, isso daqui é a expressão geral para todos os arcos que são côngruos ao 30. Então, eu quero isso ou todos os arcos que param aqui. Então, agora eu começo aqui do 160 e vou dando voltas. Então, pode ser essa expressão ou essa daqui, que eu vou chamar de x2, tá? Então, partindo do 160, tá? 160 mais k vezes 360 graus, ok? Então, qualquer ângulo que tenha essa estrutura, ou ele para aqui, ou ele para aqui. Entenderam? Então, eu tenho duas expressões diferentes porque eu tenho dois pontos. Agora, uma outra situação, tá? Se esses pontos estiverem, digamos, alinhados, né? Ou seja, eles são diametralmente opostos. Tá vendo? O que significa isso? Pontos diametralmente opostos, que a distância entre eles sempre vai ser 180, né? Aqui isso não aconteceu aqui, né? Mas aqui, ó, eles estão diametralmente opostos porque a distância entre eles vai ser 180. Beleza? Então, eu consigo escrever, eu não vou precisar de duas expressões, eu vou conseguir usar uma expressão só. Basta você pensar o seguinte, partindo do 60, eu não preciso dar uma volta completa para chegar até aqui, basta que eu dê meia volta, entendeu? Aí eu fico brincando, ó, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Basta você rodar meia volta, ao invés de você dar uma volta completa, entenderam? Então, quando eu tenho aqui pontos diametralmente opostos, eu posso usar uma expressão só. Só que ao invés de fazer 2π, eu vou fazer meia volta, que é π. Né? 2π é o 360. O π é o 180, que eu vou dar meia volta só. Então, ó, partindo do 60, né? Se eu partir do 60, partindo do 60, tá? Eu vou andar uma k vezes, né? Ao invés de dar uma volta completa, eu vou rodar meia volta. Então, esse k indica quantas vezes eu vou dar meia volta. Pronto, tá? Qualquer ângulo, pessoal, que tenha essa estrutura, ou ele para aqui, ou ele para aqui. Porque se você fizer, ó, k vezes 1, né? Vamos fazer algumas vezes, ó. Vamos para k igual a 1. Vou colocar aqui, ó, k igual a 1, tá? Se o k for igual a 1, vai ficar x1 igual a 60 mais 1 vezes... Aqui, pessoal, vou usar o 180, tá? Tá em graus, tá? 180, tá? 1 vezes o 180. Então, ó, eu vim daqui para cá, tá vendo? Aqui vai dar o 240. Se eu fizer k igual a 2, e se meu k for igual a 2? Olha, aí eu vou vir daqui para cá. Então, eu vou ficar intercalando esses dois pontinhos aqui, entendeu? Então, se eu fizer k igual a 2, então vai ficar x1 igual a 60 mais 2 vezes o 180. Ou seja, x1 igual a 60 mais 2 vezes 180 é 360, que vai dar o 420. Ok? O 420 ele vai parar no mesmo ponto de 60. Então, eu fico brincando de intercalar aqui. Então, qualquer ângulo que tenha essa expressão geral aqui, ó, qualquer ângulo que tenha essa expressão geral, ou ele para aqui, ou ele para aqui. Vocês entenderam? Então, quando eu tenho aqui dois pontos, né? Eles não estão alinhados, então eu faço separado. Eu faço para o 30
ou por 160. Se eles estão alinhados, diametralmente oposto, eu posso usar uma expressão só. Ao invés de andar 2π, basta que você anda apenas π, que é 180, certo? Vocês entenderam? Então, são essas três situações, tá? Eu tenho uma extremidade, né? Quando eu tenho uma extremidade, eu rodo 2π, né? Eu dou uma volta, 2 voltas, 3 voltas. Se eu tiver duas extremidades, né? Ah, não está alinhado, então eu faço separado. Então, eu quero os ângulos que param aqui ou os ângulos que param aqui, tá? Qualquer expressão assim ou assim vai parar aqui ou aqui. E se eles estiverem alinhados, basta você dar meia volta apenas ao invés de dar uma volta completa. Entenderam? Aí eu consigo escrever como uma expressão só, partindo do primeiro, no caso aqui 60. Beleza? De boa? Tá? Ok, aí... Então, exemplo, tá? Dê a expressão geral dos arcos que estão indicados aqui na circunferência. Então, quem que é o primeiro aqui, ó? Eu tenho um ponto só, tá vendo? Então, ó, esse ângulo aqui, ó, ele mede 2π sobre 3, ó. Que é esse primeiro aqui, ó. Primeira determinação positiva, ó, que está na primeira volta, tá vendo? Então, partindo dele, quem que seria o próximo? Basta você rodar 2π, ou seja, basta você dar uma volta completa, que você vai parar exatamente no mesmo ponto. Então, você vai pegar a expressão, qualquer ângulo que tenha essa expressão aqui, ó, partindo daqui, 2π sobre 3 mais, aí K, esse K vai ficar variando, que é o número de voltas, K vezes 2π. Pronto, qualquer ângulo que para aqui, nessa extremidade, vai ter esse formato aqui. Beleza? Agora aqui, ó, tá vendo? Eu tenho duas extremidades, né? Eu quero que ou ele pare aqui, ó, usar verde aqui, ó, certo? Aqui, certo? Esse é o primeiro. Agora o outro vai ser, ó, daqui até chegar aqui, certo? Eu quero que ele pare aqui, qualquer ângulo que pare aqui, ou qualquer ângulo, ó, que pare aqui, ó. Vou dar a volta em azul aqui, ó. Ângulo que pare aqui, ó. Tá vendo? Então, faz separado, ó. Primeiro ali o 5π sobre 6. Então, duas expressões, tá? Uma para essa, outra para essa. Então, x1. Partindo daqui, ó, do 5π sobre 6, se eu der uma volta completa, né? Ou k voltas, né? 2π, certo? Ou partindo daqui, do 5π sobre 3 mais k vezes 2π. Qualquer ângulo que tenha essa expressão ou essa, ou ele vai parar aqui ou ele vai parar aqui, beleza? Agora, aqui, ó, tenho duas extremidades, correto? Eles estão alinhados, então não precisa dar uma volta completa, basta dar meia volta. Se eu partir daqui, dar meia volta, eu paro aqui. Se eu der meia volta, eu paro aqui. Se eu der meia volta, eu paro aqui. Então, eu vou de meia em meia volta. Tá? Então, partindo do 45. Eu não preciso nem saber quem é esse daqui, né? Eu sei que é o 225, né? Mas eu não vou usar o 225, eu vou usar o primeiro, que é o 45. Então, partindo do 45, então ficaria 40, como está em graus, né? Então, 45 graus mais K vezes 180. Tá? Lembrando, esse K é quantas vezes eu vou rodar 180, beleza? Então, essa aqui é a expressão geral de qualquer arco que termine aqui ou que termine aqui, beleza? Qualquer arco que esteja dentro dessa formulinha, ou ele vai parar aqui, ou ele vai parar aqui. Entenderam, pessoal? Entendemos. Beleza. Tá? Então, para que isso serve? Para que isso serve? Lembra lá algumas aulas atrás que a gente estudou equação trigonométrica? Que eu falava para vocês, gente, ó, cuidado, às vezes o seno de 30 não está só no primeiro,
o seno de um ângulo igual a 30 não está só no primeiro quadrante, tá? Você tem que pensar na simetria e tudo mais. Pois é, isso na primeira volta. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro, tá? Uma equação trigonométrica bem simples, tá? Seno de x igual a meio. Vamos pensar só na primeira volta. Esquece aqui que vai passar do 360. Esquece, tá? Vamos pensar só na primeira volta. Ó. Resolva a equação abaixo no intervalo de 0 a 2π. Quando eu falo no intervalo de 0 a 2π, eu estou considerando apenas a primeira volta. Beleza? Não vou passar do 360. Então, na primeira volta, quais são os ângulos cujo seno é igual a meio? Aí você fala, Jefferson, é o 30, né? Só que como está em radiano, né, pessoal? Seria o π sobre 6, né? Que é o 30. 30 graus em radianos é π sobre 6. Aí você fala para mim, Jefferson, é o π sobre 6. Porque o seno de π sobre 6 é meio. π sobre 6 é 30, seno de 30 é meio. Ok, mas é aí que tá. Não tem só ele, né? Então, ó, se você pensar aqui, ó, o π sobre 6, pessoal, que é o 30 graus, ele está aqui mais ou menos, tá? Então, verdade, eu concordo com você. Se você pegar aqui, ó, o π sobre 6, né? Que é a mesma coisa que 30 graus, realmente. Só que você sempre vai pensar o seguinte, tem outro? Tem. Ó, o amiguinho dele aqui, ó. Tá vendo, ó? O amiguinho dele, o simétrico dele no segundo quadrante. Você tem que pensar nas simetrias. Porque, ó, esses dois aqui, ó, eles têm exatamente o mesmo seno. Que vai dar meio, né? Ó, que vai cair exatamente no meio, né? Lembra que o ciclo trigonométrico, pessoal, ele tem raio 1, né? Lembram disso, hein? Aqui, ó, aqui é 1, aqui é 1, aqui é menos 1, aqui é menos 1. Então, ó, se você pegar aqui no meu desenho que não ficou tão perfeito, mas, ó, ele vai cair exatamente no meio. Então, o seno de 30 graus, ou seja, de π sobre 6, é meio. Só que desse cara aqui também é, né? E quem que é o amiguinho do 30 aqui? Então, ó, o 30 e o amiguinho dele, certo? O 30 e o amiguinho dele. Quem que é o amiguinho aqui? Como está em radianos, né? Lembra lá da musiquinha? Tira, põe, não deixa. Então, ó, tira, você vai considerar o 6, né? Tira. Não, você mantém o 6. O 6 embaixo, né? Tira, vai ficar 5. 5 o quê? 5π. Tá? E vai ser o 150, né, pessoal? Vai ser o 150. Então, ó, se eu considerar apenas a primeira volta, o x ele pode ser tanto π sobre 6 quanto 5π sobre 6. Então, você tem duas soluções, tá? π sobre 6 ou o 5π sobre 6. Opa, ou x igual a 5π sobre 6, tá? Essas são as duas soluções na primeira volta. Na primeira volta. Certo? Você tem essas duas soluções. E se eu pudesse ficar rodando? Aí, qualquer ângulo que pare aqui ou aqui. Vocês entenderam? Por que eu vou precisar das expressões gerais? Ó, qualquer ângulo que pare aqui, ele tem o seno igual a meio. Qualquer ângulo que pare aqui, ele tem o seno igual a meio. Então, se eu considerar agora nos reais, ó, nos reais significa que eu vou ficar dando volta, tá bom? Eu só vou concluir esse pensamento aqui, pessoal, já encerro, tá? Falta 5 minutos aqui. Mas só para vocês entenderem o que eu estou falando, tá? Quais são os ângulos agora? Ó, eu posso ficar dando volta, tá? Quais são os ângulos que têm seno igual a meio? Esses dois da primeira volta. Então, você vai pensar na primeira... Primeiro você pensa na primeira volta, tá? Pensa na primeira volta. Eu sei que é o π sobre 6, né? Então, qualquer ângulo que para... o ângulo que para aqui, que é o π sobre 6, e o amiguinho dele aqui, que é o 5π sobre 6. Tá vendo? Então, ó, π sobre 6 e 5π sobre 6. Beleza, tá? Só que agora eu vou ficar dando volta. Porque eu quero nos reais, eu não quero só limitar a primeira volta, tá? Então, a solução é qualquer ângulo que pare aqui ou que pare aqui. Tá vendo que eles não estão alinhados, esses dois pontos, né? Então, eu vou usar duas expressões, uma para essa e outra para essa. Então, a solução não vai ser só essas apenas. Vai ser todos os côngruos a esse ou
todos os cônguros a esse. Entenderam? Para isso que a gente estuda a expressão geral. Para resolver as equações trigonométricas que passem de uma volta. Então, a solução ficaria escrita assim, ó. X. Então, para o primeiro caso, todos que param aqui, seria π sobre 6 mais k vezes 2π, que é uma volta completa. Certo? Ou que parem aqui. X igual a 5π sobre 6 mais k vezes 2π. Então, a solução dessa equação não vai ficar limitada a esses dois, tá? E sim a qualquer côngruo desse ou côngruo desse. Então, a solução correta fica escrita assim, ó. X pertence aos reais. Tal que ou x tem essa estrutura, π sobre 6 mais k vezes 2π, ou tem essa estrutura, 5π sobre 6 mais k vezes 2π. Certo? Essa aqui seria a solução, tá? Dessa equação trigonométrica no intervalo dos reais. Ou seja, posso ficar dando voltas infinitas aqui. Vocês entenderam a diferença dessa para essa? Aqui eu limitei na primeira volta. Aqui eu posso ficar dando várias voltas, infinitas voltas, porque eu posso ficar variando o meu K aqui, certo? Ok? Pessoal, vocês entenderam a teoria do negócio aqui? Ah, entendemos, Jeff. Eu entendi. Tá? Por que eu preciso disso aqui, pessoal? Porque se você não entender isso aqui, depois de resolver a equação trigonométrica lá, né? Então, eu preciso que vocês entendam esse conceito aqui. Tá bom? Beleza, pessoal. Não vou mais... Não vai dar tempo de fazer exercício, tá? Mas... na aula que vem, eu retomo, tá? Fazendo exercício. Combinado? Na aula que vem, não na próxima, na outra. Beleza? Galera, obrigado. Bom descanso aí para vocês. Boa semana. Descansem bastante aí, tá bom? A gente se vê daqui 15 dias, então. Beleza? Beleza. Então tá bom. Um abraço, pessoal. Um abraço, Jeff. Valeu. Bom descanso para vocês. Tchau.